Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, irmãos, crianças, jovens, adolescentes, obreiros e pastores. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, medite nessa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para nós, para a igreja, para o mundo, essa palavra. Vamos dizer, meus amados irmãos, no livro de Daniel 8, versículo 2, sobre as visões de Daniel, que é histórica. Vamos entrar nessas áreas para a glória do nome de Jesus. Hoje é dia 24 de junho de 2025, dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus como é. Vou ler o versículo 2 e vamos orar e vamos entrar na meditação. Que o Espírito Santo nos ajude. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra. Vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala conosco. Abre meu coração, minha mente, que o Espírito Santo fale nos meus lábios e no meu coração. E que esse Espírito leve essa palavra ao coração do homem e da mulher, da igreja, do ser humano, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Agora vamos entrar no trabalho, na realidade que Deus tem nos mandado pregar a palavra sobre as visões. Vamos meditar na palavra de Deus. O livro de Daniel, meus amados, sendo um dos 5 livros do Antigo Testamento, conhecido como o profeta maior, podemos também considerar como um livro histórico pela sua informação que nos fornece da história de Israel no seu cativeiro na Babilônia. Porque o cativeiro? Porque Israel não deu descanso à terra como Deus tinha ordenado. Jeremias 25, 11, 29, 10, Levítico 25, 1 e 5, 26, 33 e 35, 2 Crônica 36 e 20. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a história de Israel faz parte do livro de Daniel. A profecia, as visões que provém sobre Israel faz parte, é fundamentada no livro de Daniel. Por que do cativeiro? Porque levado para a Babilônia. A desobediência, Deus determinou que ao 7º dia, ao 7º ano, ao 7º dia é santo, ao 7º ano é de descanso para a terra. E o povo de Israel desobedeceram a Deus. Por isso, o cativeiro de 70 anos, 7 vezes 7 é 49, 490 anos. Está entendendo? Porque o povo de Deus, tendo um total de 490 anos de reinado, um ano cada 7 anos, deu um total de 70 anos de cativeiro. Você está entendendo, meu irmão, porque nós, os cristãos, Deus em muitas oportunidades deixa o homem agir, porém não tarda em cobrar. Gênesis 6 e 7. Vocês entendem por que eu estou orando e clamando e mostrando para os irmãos, para o mundo, para os pastores, para a igreja? Por que a igreja está num cativeiro espiritual? Porque não cumpriram o mandato do Senhor. O povo de Israel tinha que guardar o 7º ano, descanso para a terra.
como eles não deu descanso para a terra, como Deus determinou, Deus deu a eles 70 anos de cativeiro na Babilônia. Como vocês vão ouvir essa live e vão meditar nessas passagens ao qual eu falei para vocês que está em Jeremias 25:11. Está em Jeremias 29:10, Levítico 25:1 e 5, 26, 33, 35, 2 Crônica 36 e 20. Amados e queridos irmãos, 20 e 21 do versículo. Tendo um total de 490 anos de reinado, um ano cada 7 anos, dá um total de 70 anos de cativeiro. Deus muitas vezes, em muitas oportunidades, deixa o homem agir, porém não tarda em cobrar. Gálatas 6 e 7. Meus amados, Deus em muitas oportunidades dá oportunidade para o homem agir, mas ele não tarda em cobrar. Quando você ouvir essa live, medita nessas passagens. Chegando em Gálatas 6 e 7, você vai meditar e vai saber por que você, nós, a igreja, está sendo cobrada. Eu não quero passar por este caminho. Eu não quero ser mais um desobediente à vontade de Deus. Comece a meditar no livro de Daniel, as visões que Daniel transmitiu. Foi Deus quem falou com ele. E até aqui já cumpriu-se todas do passado. E há algumas para cumprir. E você veja bem, quando existe uma profecia que se cumpre, a próxima profecia deste profeta, ela vem acarretada de mais capacidade de aprovação. Quantas já passaram e já se cumpriu? Imagina as demais que hão de vir. 70 anos cativeiro da Babilônia, porque o povo de Israel não deu descanso para a terra. O livro de Daniel foi escrito no ano 606 a 534 a.C. É um livro muito importante para nós meditarmos, porque é uma coisa que Deus revelou o futuro. Durante o cativeiro na Babilônia, na capital do Império, Suzã, mencionada no próprio livro de Daniel, capítulo 8, versículo 2, que é o tema desta visão. Lembra que o livro foi escrito no ano 606 até o 534. Durante o cativeiro da Babilônia, na capital do Império Suzã, mencionada no capítulo 8 de Daniel, versículo 2. Lá foi escrito. Esse livro não foi escrito em uma editora, no conforto de um escritório ou de vários teólogos. Foi escrito esse livro durante a prisão, o exílio de 70 anos na Babilônia. E lá Deus deu a visão e as revelações celestes
a um jovem chamado Daniel. O livro de Daniel trata principalmente do tempo dos gentios, mencionados por Cristo em Lucas 21 e 24. Voltei-se a Cristo Jesus para fazer o que ele determinou, para que nós possamos compreender e meditarmos na palavra. Agora você não vai ter dúvida. Também este tempo dos gentios está ligado às 70 semanas de Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Os tempos do gentio. Deus, ele não vai esperar acontecer para falar. Deus, ele procura homens que estejam inteiramente na presença dele. Para homem que dele ele fala, e ele levanta a cabeça e abre o coração e abre os seus lábios para dizer: assim diz o Senhor. Quer creia, quer não creia. Assim vai acontecer. O profeta Jeremias sofreu muito quando ia falar com eles, para que eles se rendessem ao povo, ao rei de Babilônia, para que não perecesse. Porque Deus não foi o rei quem quis tomar. Foi Deus quem entregou a nação de Israel para ser cativo. Hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo está no meio dos gentios, dos publicanos, dos doutores, dos avarentos, dos mentirosos, dos perjúrios, dos adultos, das prostitutas, dos ladrões, dos salteadores. Ou não está? Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem a primazia do Espírito hoje? Porque a enfermidade que Deus, as pragas que Deus lançou sobre este mundo, se a igreja tivesse guardado os descansos da palavra, os dias da oração, do jejum, da súplica, andado no caminho de humilhação, este mundo que está aí, na hora da morte, todos eles, ainda que venham truculentos, como está escrito, aqueles reis, aqueles centuriões, que foi ter com Jesus Cristo. Os gentios chegariam até a igreja para receber a cura dessas lepras que está vindo sobre o mundo. Porque a igreja teria o poder da cura nas mãos. O poder da cura está na autoridade do Espírito Santo. E para o Espírito Santo operar, nós, a igreja, tem que guardar os mandamentos santos do Senhor. Igreja, não pense que Deus entregou a nação de Israel na mão dos egípcios, na mão dos babilônicos, por causa dos seus pecados, porque não guardava o 7º ano da terra, dá descanso para a terra. Mas a igreja está no tempo da graça. Você pensa que a igreja, Deus não vai entregar essa igreja nas mãos do gentio para ser sufocado? Sabe para quê? Para que a igreja seja revestida do poder. Porque na hora da perseguição é que o crente desce conhecendo a Jesus
para orar, para buscar, para pedir a misericórdia. Por que a igreja não volta para Cristo num dia chamado hoje, de paz, de liberdade para cultuar, para pregar a palavra e andando de cabos baixos, glorificando o nome do Senhor, curando os enfermos, apresentando a palavra que salva essa nação? Será que a igreja está como o povo de Israel, que sempre levantava a cabeça, achava que é melhor que os outros, por isso ia para o cativeiro? A igreja é a mesma coisa, é o povo que vai morar no céu. Você, meu irmão e minha irmã, e eu, nós, se somos salvos pela misericórdia do Senhor, se nós permanecermos fiéis até o final, é que entraremos no reino dos céus. A expressão tempo dos gentios tem a ver com o aspecto político mundial. Refere-se ao tempo em que os gentios têm supremacia sobre Israel. Tempo que começou com o cativeiro da Babilônia 606 a.C. e vai até o dia em que Israel tenha supremacia final sobre Israel durante o reinado milenar de Cristo. A nação de Israel continua sendo cativa. Começou no ano 606 a.C., ou seja, aqueles que ignoraram o Filho de Deus, sendo eles um povo, uma nação escolhida por Deus, continuarão no cativeiro, o tempo dos gentios dominando sobre eles. O aspecto político mundial refere-se ao tempo em que o gentio tem a primazia sobre Israel. E às vezes, amados irmãos, o povo, nós começamos a dizer, não pode, vamos orar e Deus tem que exterminar com essas nações. Está na Bíblia. O pecado de Israel foi quem conduziu a nação de Israel 606 anos antes do nascimento de Cristo. E continua até aqui porque não obedeceram a palavra do Pai, não aceitaram, não reconheceram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Messias. Por isso eles estão até hoje e continuarão, porque esse é o tempo da primazia dos gentios sobre a nação de Israel. Nada dia mais oportuno do que esse para mostrar para a igreja tempo que começou com o cativeiro babilônico 606 e vai até o dia em que Israel tenha supremacia final sobre Israel durante o reinado milenar de Cristo. Ou seja, a nação de Israel só vai ter a liberdade sem escapar das mãos desse cativeiro que eles passam espiritualmente, moralmente, fisicamente, após o arrebatamento da igreja, no reino milenar de Cristo Jesus. O problema é nós não dar crédito às profecias de um homem chamado Daniel. A diferença entre os tempos dos gentios e a plenitude dos gentios. Veja bem, diferença entre os tempos dos gentios e a plenitude dos gentios.
Veja bem, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, 25, ele faz menção à plenitude dos gentios, que também o livro de Apocalipse ressalta a plenitude dos gentios. A plenitude. O tempo, a diferença. Tempo do gentio. A plenitude do gentio é quando o gentio domina tudo. A expressão plenitude do gentio tem um aspecto espiritual, destacando a supremacia celestial da igreja, triunfando contra o mal e, por fim, reinando com Cristo. Veja bem, nós somos gentios. Entendeu? A plenitude dos gentios também tem a ver. O livro de Apocalipse, na plenitude dos gentios, a expressão plenitude dos gentios tem o aspecto espiritual, destacando a supremacia celestial da igreja. A igreja é espiritualmente suprema sobre todas as nações, triunfando contra o mal e, por fim, reinando com Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ela foi chamada para triunfar sobre o mal, sobre a doença, sobre o inimigo, sobre toda sorte de coisa errada. Veja, por exemplo, na página a seguir, o gráfico escatológico de Daniel, capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, ocorreu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Daniel 2 e 1. Vamos meditando, vamos ouvindo e vamos lendo depois da Bíblia. Deus mostra na interpretação a Daniel sonho, fatos futuros acontecer até a vinda de Cristo. Os sonos 34, 22, Atos 12, Novo Testamento. O babilônico teve início no ano 625 a.C., tendo 6 governantes. Veja bem, Nabucodonosor, o primeiro, 625 a.C., Nínive, capital da Síria. 2. Nabucodonosor, 606 a 561 a.C., 45 anos. Evil Medorac, 561 a 560, um ano reinou. Neriglister, 560 a 556 a.C., 4 anos. Labas Marduk, 556 a 555 a.C., 1 ano. Nabonido, 555 a 536 a.C., 19 anos. Belsazar, como suplente de seu pai Nabuzido, capítulo 5, 2, Daniel, ver 5, ver 2, Daniel, 29, terceiro, dominador.
Esses foram os homens que fizeram esse passado no tempo da Babilônia, na escatologia, nos sonhos dados por o Senhor para Daniel, a respeito da nação de Daniel, de Israel. Nabucodonosor fez de Babilônia o grande império quando ele venceu a grande batalha de Carquemis. Era só guerra. Ele tinha recebido do Senhor o poder, a autoridade sobre a terra, sobre as nações, porque Deus estava preparando um rei para escravizar o povo dele, que era rebelde quanto às ordenanças de Deus. Quando você fala, esse presidente está errado, ele está perseguindo a igreja, você perguntou para o Senhor se não foi Deus quem preparou esse governo para escravizar o povo dele, que sempre foram rebeldes à palavra do Criador. Deus não deu ordem para a nação de Israel fazer parte de política. Deus não deu ordem para a igreja estar na terra, escolhendo políticos, governadores e presidentes. O Senhor Jesus Cristo deu à igreja a autoridade do Espírito Santo para curar os enfermos, para pregar o Evangelho Santo. Se ainda que bebesse, desse alguma coisa motiva para ele, não faria mal. Curar os enfermos, expelir os demônios, isso Deus Jesus Cristo deu à igreja dele. Só que a igreja trocou o poder, a glória de Deus, a vida de santidade, a vida de poder para curar os enfermos pela posição neste mundo. E como se corrompeu, Deus prepara um governo que hostiliza este povo, que coloca em cativeiro, até que reconheça que só Jesus Cristo é o libertador da igreja, para ser arrebatada com ele. Após isso, Israel continua no tempo do gentio, guerreando, matando e sendo morto, quando era para ser testemunho na face da terra, e a terra voltada todos para eles, para ser semelhante a eles. Pois Carquemis era um ponto estratégico para conquistar e dominar os países vassalos, ou seja, pobres, como a Síria, Fenícia. Assim Nabucodonosor fez da Babilônia o maior império mundial, orgulho dos caldeus. Babilônia foi chamada pelo profeta Isaías, Isaías 13:19, 14:4, a cidade dourada. Você está entendendo, meus queridos e amados irmãos? Hoje, no tempo da igreja, os países que têm mais afortunado, tem armamentos de guerras, eles começam persuadindo, tomando as extensões dos mais pobres, e vai adquirindo e colocando sob o seu condomínio
quando ele vai enfrentar um país mais forte, ele tem já escolhido, tem tomado para si, colocado em cativeiro 2 ou 3 países mais fracos, que vai ser linha de frente para morrer, para lutar contra aqueles outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não foi chamada para morrer nas garras de Satanás. Quando cai, é porque pecou. É porque buscou a glória deste mundo. Quantos pastores, por não meditar na palavra, não ler, não tomar para si, eles têm entrado na política, têm vendido a igreja, e quantos crentes esqueceu que Jesus Cristo foi quem morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo que salvou, perdoou e continua perdoando os seus pecados, selou no Espírito Santo, tem sustentado a ele, a você e a sua família, tem livrado das pragas, das enfermidades, e tem voltado-se para andar de braço dado com um homem que no seu coração só tem vaidade, só tem mentiras. Se este homem perder a salvação, o que ele está ensinando para você não é ensinando você a murmurar e blasfemar contra a palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Não tem que você ler e conhecer tudo. Vai examinando o livro e veja as profecias que estão se cumprindo. Veja que Jesus Cristo foi chamado por Isaías, a Babilônia. Foi chamado pelo profeta Isaías, capítulo 13, versículo 19, 14 e 4, a cidade dourada. Era uma vaidade muito grande para o povo. Fortaleza da Babilônia. Tinha um muro em volta da cidade de 100 quilômetros, 25 de cada lado, 90 metros de altura. Veja bem, um canal 24 de largura. Você imagina que avenida? Tinha um canal por fora do muro, dos muros, que rodeava toda a cidade. Tinha 250 torres de guardas, vigias. Tinha 100 portas de bronze. O rio Eufrates dividia a cidade em duas. Você já viu que maravilha que era feito na terra? Você viu por que o povo da Babilônia se exaltava? Você imaginou? Era um muro intransponível. Um muro em volta da cidade de 100 quilômetros. 25 quadrado, 25 quilômetros a cidade. Cada lado tinha 90 metros de altura. De cada lado. Você já imaginou, meus queridos e amados irmãos? Olha para cima. Olha para o prédio mais alto que tenha. 90 metros é muita coisa. Quem vai escalar esse muro? Você vai dizer, mas como vai? Esse muro não vai cair? Mede 24
metros de largura. Você imagina 24 metros de largura. Praticamente um quarteirão. Ou metade de um quarteirão. Isso é só a largura para sustentar os 90 metros. Está entendendo? Tinha também, amado, um canal por fora do muro que rodeava a cidade. Você já imaginou a segurança e a beleza, a imponência que tinha a cidade? Meditem. Por fora do muro que rodeava a cidade, toda a cidade. Tinha 250 torres, meus irmãos, de vigília, guardas para guardar esta cidade. 250 torres de guardas. Não disse que é um guarda em cada torre de guardas. Com certeza tem mais, porque a torre é vigilada 24 horas por dia. Tinha 100 portas de bronze, meus irmãos. 100 portas de bronze na cidade. Bronze, para que não fosse arrombado. É fortaleza. Eles tinham seus motivos de se gloriar, orgulhar daquilo. O rio Eufrates dividia a cidade em duas. Você já imaginou, meus queridos e amados irmãos, por que o povo de Israel foi entregue? Porque o povo de Israel não acreditaram, você entendeu? Na palavra de Deus. Outra coisa, a interpretação do sonho. Daniel 2, 37 e 38. Majestade, domínio. Daniel 4, 9 e 12. Cabeça de ouro. Sonho da árvore. Símbolo da grandeza do Império Babilônico. Daniel 7, 4. Daniel 7, 4 outra vez. Está entendendo? Primeiro, cabeça de ouro. Segundo, sonho da árvore. O terceiro, símbolo da grandeza do Império Babilônico. Quarto, leão, voracidade, rei. Entendeu? Duas asas, arrancada das asas. Você está entendendo, meus queridos e amados irmãos? Você pega essa passagem, cabeça de ouro, lê Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38. Você lê a majestade e o domínio, Daniel 4, 9 e 12. Você lê Daniel capítulo 4, 7, versículo 4. O símbolo, entendeu? Da grandeza do Império Babilônico. Você lê também no mesmo 7, 4. A velocidade, a velocidade do rei, duas asas arrancadas, das asas. Meus amados e queridos irmãos, agora nós vamos ver, não agora, o próximo live, nós vamos falar sobre a queda da Babilônia.
Vocês viram o princípio do reinado. O povo está entregue por causa dos pecados. O reinado, a dificuldade, o poderio da nação dos babilônicos. Hoje nós vemos a igreja. Estamos andando certo, fazendo a vontade de Deus? Ou nós estamos enrolados nos dias do gentio? Vamos ver no próximo live sobre a queda da Babilônia. Lembre-se que tudo essa pompa, tá entendendo? Foi mostrado para Daniel no ano 606 a.C. Mas agora já vai ter a queda da Babilônia. Nós vamos entrar na outra live da queda da Babilônia. Você imagina uma muralha desse, um poderio desse ser derrubado. Se a igreja crer, confiasse no Senhor Jesus Cristo, como Ele é, a igreja tinha todo o poder e toda a autoridade para curar os enfermos, paralíticos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. A igreja era para ser rica do poder de Deus para curar este mundo. Ainda que tivesse lugar disponível, crendo na palavra, na profecia, que foi cumprida, que nós vamos ver em Isaías, semana que vem, amanhã ou depois, 13, 17 a 22, Jeremias 51, 37, 43, vamos ver lá sobre a queda da Babilônia. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos entrar num período de revelações da palavra de Deus para a nação de Israel, usando ao profeta Daniel. E para dizer para este mundo, Deus quer usar você, igreja. Que Deus abençoe. Querido Deus e bondoso Pai, a Tua palavra foi pregada, Pai. Que o Espírito Santo fale aos corações. Pai querido e amado, não me deixe enganado. Uso de misericórdia e de compaixão. Deus perdoa meus pecados e minhas fraquezas. Cura os enfermos, levanta os abatidos e oprimidos. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.